Oi, eu sou Fernando Oliveira, esse aqui é o Defesa Física, agora com nossa primeira aula, que não é necessariamente de mecânica. Agora a gente está entrando, na verdade, em termologia, com os estudos de como funciona a temperatura, suas consequências, suas causas e os comportamentos dos corpos relacionados a isso. E a gente vai começar estudando exatamente uma coisa bem básica para entender depois novos conceitos, que é a temperatura em si. E a temperatura nada mais é do que uma nova unidade de medida que a gente vai ter que aprender, que ela está bem atrelada com o nível de movimentação, com o nível de agitação de moléculas no corpo. Para não ficar tão estranho o que eu estou falando, basta você pensar que você tem corpos que são quentes e você tem corpos que são frios. Mas dizer que eles são quentes ou frios assim do nada não tem muito significado. Normalmente você fala com base em um conhecimento básico. Então, se você pega uma panela que estava no fogo há um determinado tempo, você sabe que ela está quente porque com a sua noção do que vai te machucar, aquela panela está quente. Então, normalmente, algo está mais quente do que outra coisa ou está mais frio do que outra coisa. É uma questão de comparação. Então, a partir disso, a gente tem coisas que estão mais quentes e coisas que estão mais frias do que uma noção básica. E esse estar mais quente ou estar mais frio, na verdade, quer dizer que as partículas que compõem aquele corpo, se for um corpo sólido, as partículas estão bem presas, estão bem coesas, então elas estão meio que vibrando. Se for um líquido ou um gás, a gente vai estar trabalhando mais com as partículas se movimentando mesmo. Então, de certa forma, a noção microscópica do que está acontecendo ali é que você tem, na verdade, um monte de partículas que quanto mais quente o corpo está, mais elas vibram ou mais elas se movimentam com uma velocidade maior, e por conta disso a gente vê que ela está mais quente ou mais frio, e a temperatura dela vai ser exatamente essa noção que a gente vai ter com a unidade de medida de identificar um determinado valor e apontar para ela e falar: você está com uma determinada temperatura, você está a 30 graus Celsius, está a 40 graus Celsius, etc. Uma coisa bem mais básica, uma coisa de classificação que vai ser mais utilizado mais para frente em questões específicas, em conceitos mais aprofundados. Dando essa introdução básica de como funciona a temperatura em si, uma introdução também bem rápida sobre termologia, que é o grupo que esse assunto vai se encontrar sobre temperatura, calor, etc. E também vai começar a ver, a partir desse assunto, a noção de equilíbrio térmico, que é uma coisa bem simples, que antes eu tinha muita confusão. Era porque se eu pego uma coisa fria e coloco na mesa, eu pego um refrigerante que estava na geladeira e coloco na mesa, ele fica quente, e se eu pego uma coisa que está bem quente e coloco na mesa, ela vai tender a ficar frita, porque acabar comendo rápido. Isso basicamente é uma noção de que os corpos eles vão tender ao equilíbrio térmico. É uma tendência dos corpos no geral a tender ao equilíbrio. Então, se você tem um corpo que está mais quente do que alguma coisa que está ao seu redor, a tendência é, na verdade, que tudo que esteja ao seu redor tenda ao equilíbrio, ou seja, tenda a ficar na mesma temperatura. Depois a gente vai ver com calorimetria que o calor normalmente ele vai se transferir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Mas isso não vai ser muito importante agora. É só você tentar entender que corpos que estão a temperaturas diferentes, por exemplo, do ambiente, vão tender a ficar na temperatura do ambiente. Você pergunta, por que o ambiente não vai tender a ficar a temperatura do corpo? É porque o ambiente você tem, por exemplo, um gás que tem muito gás aqui, uma determinada temperatura, e a noção é que pode ser que a temperatura do gás que esteja bem próximo ali daquele recipiente, vamos dizer, de um refrigerante esteja mais friozinho. Você vai colocando a mão perto, você vê que está mais friozinho. Mas a tendência é que vai se espalhando e vai tendendo a ficar na mesma temperatura. E aqui a gente tem uma imagem que mostra basicamente como isso funciona, não com o ar em si, mas com, por exemplo, aqui você tem água fria e você tem água quente sendo colocada num recipiente e a água vai ficar morna, ou seja, água fria e água quente, fria e quente entre aspas, como foi mencionado, uma água mais quente e uma água mais fria, elas vão tender ao equilíbrio, ou seja, a água mais quente vai acabar transferindo seu calor para a água mais fria, consequentemente a água mais quente vai esfriar, a água mais fria vai esquentar, até que no final eles possuem a mesma temperatura, e esse é o equilíbrio térmico. E agora a gente vai para as coisas mais importantes nesse assunto sim, que é a noção de medir a temperatura que a princípio precisa de uma grandeza. E essa grandeza é interessante de pensar que ela é um bagulho bem político quando você vai estudar há um tempo atrás, e que existem várias grandezas diferentes, existem várias escalas de temperaturas diferentes, por vários motivos, muitos políticos, muitos de um cientista querer se mostrar e mostrar a temperatura dele. Só que hoje em dia, na verdade, a gente vai ter três mais específicos para os nossos estudos agora,
que é o Celsius, que é o que a gente utiliza principalmente no Brasil e em vários lugares do mundo, é o mais utilizado. A gente tem o Fahrenheit, que é uma demonstração dessa questão de você querer demonstrar poder a partir da temperatura, a partir da sua própria medição, que é o que é utilizado nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Só me engano, na Inglaterra é utilizado o Fahrenheit. Então você vê essa noção de manter por conta disso, mesmo que o mais comum seja o Celsius. Mas a gente tem um Kelvin, que o Kelvin vai ser um pouco diferente dessas outras temperaturas, dessas outras escalas que são criadas, porque o Kelvin realmente é mais científico, ele é utilizado no sistema internacional e ele possui o considerado zero absoluto, que é uma temperatura que a gente não consegue chegar, na verdade, que é a menor temperatura existente. A gente consegue chegar bem próximo, mas a gente não consegue chegar no zero absoluto. E para ter uma noção de grandeza, para conseguir criar uma grandeza termométrica, uma grandeza de temperatura, é importante você indicar quais são os pontos de referência na sua grandeza. Por exemplo, o Celsius ele tem como ponto de referência a água no seu estado, quando ela está passando para o estado sólido, ou quando o sólido está passando para o estado líquido, ou seja, a gente tem um 0 graus Celsius. Nesse ponto específico, o ponto de solidificação da água, o ponto de fusão, e a gente vai ter os 100 graus Celsius, o ponto de vaporização da água ou o ponto de ebulição da água, basicamente sendo isso nas situações de uma atmosfera, etc, porque isso pode mudar dependendo do lugar que você está. Então você tem esses pontos fixos para dizer qual é o 0 graus Celsius e o 100 graus Celsius. A gente tem também o Fahrenheit, vou começar a princípio falando desses dois, que é o que estão aqui na tela. A gente tem o Fahrenheit, que por mais que você fale, por que ele usou 32 graus Fahrenheit para o gelo e 212 graus Fahrenheit para o vapor, e não também o 0 e o 100? Como eu disse, são temperaturas diferentes com objetivos diferentes. Na verdade, ele utilizou o 0 graus Fahrenheit, é uma mistura de gelo com cloreto de amônio, algo do tipo, então já é uma mistura diferente, para mostrar uma diferenciação ali nas unidades de medida. E o 100 graus Fahrenheit, ele vai ser a temperatura do corpo humano, que basicamente acredito que seja uns 36 graus Celsius por aí. Por isso que você tem essa diferença no quesito de medição de temperatura no Fahrenheit para a medição de temperatura no grau Celsius. E para fazer essas medições, você vê aqui, por exemplo, que tem um termômetro, que normalmente ele é utilizado você tem uma coisa chamada substância termométrica, que nesse caso aqui seria o mercúrio, que ele vai mudar de tamanho de acordo com a temperatura de maneira linear. Normalmente as temperaturas e as escalas funcionam de maneira linear. Você quer o comprimento da coluna grande termométrica, então você vai simplesmente fazer as medições. Você vai botar aqui o bulbo em um ponto quando ele está zero, ver qual o tamanho da haste quando está no zero e dizer que ali é o ponto zero. Vai medir ali de novo quando ele estiver no 100 ou em outra temperatura, mas vai chegar e dizer que esse ponto aqui vai ser os 100 graus dessa temperatura que você está medindo. E a parte mais importante que se tem nas questões desse assunto é exatamente você fazer a conversão de uma temperatura para outra, pelo menos a princípio nesse assunto, porque depois, no geral, os dados, dificilmente você vai ter dados sendo dados em graus Fahrenheit. Normalmente vai ser no próprio graus Kelvin ou graus Celsius, mas saber mudar dos graus Celsius para os Kelvin vai ser muito importante, porque você vai estar colocando no sistema internacional. Ou se você vai trabalhar com ciência, se você vai trabalhar com outra coisa, pode ser que os dados acabam vindo em graus Fahrenheit, então é preciso saber fazer essa mudança. E é importante você saber como fazer a mudança, na verdade, no contexto geral de qualquer unidade de medida. Que para isso, nesse caso aqui eu vou dar como exemplo do grau Celsius por grau Fahrenheit, para simplificação, mas isso vai servir para qualquer duas unidades de medida, qualquer duas unidades termométricas que estão sendo utilizadas. Porque aqui você tem aqui dois bulbos para representar. Eu normalmente gosto de sempre fazer o desenhozinho aqui, dois traços bonitinhos aqui para representar as medidas, mas eu vou usar os bulbos porque está mais bonito para explicar. Então você tem aqui os bulbos, não, o bulbo é essa parte aqui. Você tem os dois termômetros aqui e você tem um ponto que ele está indicado como ponto do gelo aqui para simplificar. Então o 0 do grau Celsius ele vai coincidir com 32 graus Fahrenheit, enquanto o ponto do vapor aqui, o 100 graus Celsius, vai coincidir com 212 graus Fahrenheit, e você vai ter uma medida arbitrária aqui, seriam os graus Celsius que estão relacionados com os graus Fahrenheit. Aqui eu coloquei a equação do nada, mas eu vou explicar como é que chega nessa equação, porque basicamente quando você tiver qualquer duas temperaturas, o que você vai fazer? Você vai pegar o ponto aqui, vou dizer aqui do ponto, vou botar no referencial disso que eu estou estudando, ou seja, eu vou falar em graus Celsius e graus Fahrenheit.
Você vai pegar aqui, ó, o ponto do grau Fahrenheit. Eu tenho graus Fahrenheit. Normalmente você pode também utilizar T, você pode usar qualquer coisa que você quiser, na verdade. Aqui eu estou acostumado a usar o θ como a temperatura por conta do livro Tópicos de Física. Então eu pego graus Fahrenheit e subtraio com a menor temperatura, subtraio com 0. Pego isso daqui e divido pelo ponto aqui mais alto, 100, e subtraio pelo ponto mais baixo, ou seja, 100 menos 0. E isso daqui vai ser exatamente igual a fazer a mesma coisa com a graduação do Fahrenheit. Então, eu pegar o graus Fahrenheit e botar menos o menor, que seria 32, e pegar o maior, que é 212, e subtrair o menor, que é 32. Aqui nesse ponto aqui já está o spoiler aqui em cima, que de 0 para 100 graus Celsius tem 100 divisões, e de 32 graus Fahrenheit para 212 graus Fahrenheit você tem 180 divisões. Então essa subtração aqui de baixo, deixa eu botar a equação aqui em cima, eu vou ter graus Celsius sobre 100, porque 100 menos 0 é 100, que vai ser igual a graus Fahrenheit menos 32 dividido 212 menos 32 vai ser o 180, que eu posso cortar os zeros aqui e fazer a simplificação. Com a simplificação, divido por 2 aqui dos dois lados. Então, no caso, eu multiplico por 2 para simplificar a parte de baixo, mas espero que tenha entendido. Consequentemente, isso daqui vai dar graus Celsius dividido por 5, porque 10 sobre 2 é 5, vai ser igual a graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que dá a nossa equação aqui bonitinho. Só que quando você trabalha com a variação, você quer saber qual é a relação entre as variações de temperatura, é muito mais simples, porque a parte de cima, o que você vai estar pegando, que você está pegando aqui é meio que uma variação, você pega esse ponto menos esse, mas nesse caso aqui, se eu pegar, por exemplo, esse ponto menos esse, vai ser esse delta graus Celsius, e esse que é a mesma coisa que esse ponto menos esse, deltas graus Fahrenheit. E daqui eu boto 100 menos 0, que dá 100. E eu repito todo esse processo aqui de 100, aqui dá 180. Corta, e 10, 18. Você divide e dá 5 e 9. É importante a gente entender também como é que funciona a escala dos Kelvin, porque de Kelvin para graus Celsius você tem a mesma subdivisão do 0 até os 100 graus Celsius, que é 100 subdivisões. E no Kelvin você tem 273 para o ponto do gelo, e você tem 373 para o ponto do vapor, que dá também uma divisão de 100 subdivisões. Você tem 100 subdivisões até lá. Então você observa que daqui, se a gente for acabar fazendo a mesma equação para descobrir qual é a equação, você tem a equação aqui que é uma equação bem linear, bem simples, que é só uma soma. Mas se você quiser fazer essa comprovação, posso pegar aqui nesses pontos, posso pegar aqui na verdade um ponto aleatório, vou botar aqui T Kelvin, vou botar aqui graus Celsius, e daqui eu vou ter o seguinte, T Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273, 373 menos 273, daqui vai ser igual a, eu boto a mesma coisa, Celsius menos 0 dividido por 100 menos 0. Isso daqui vai dar T Kelvin menos 273 vai ser igual a graus Celsius, aqui dividido por 100, porque 373 menos 273 é 100, e 100 menos 0 vai acabar sendo 100. E isso daqui eu tenho o seguinte, corta, aqui vai estar a mesma equação, que na verdade é TK menos 273 vai ser igual a graus Celsius. Então, volta, se eu passar isso daqui somando, eu chego nessa equação aqui básica que tá. E a gente tem um zero absoluto, porque você tem aquela noção de que quando você está trabalhando com partículas, elas estão vibrando. E essa vibração média das partículas é o que dá a nossa temperatura. O Kelvin, como escala absoluta, ele tentou encontrar qual era a menor temperatura possível. Então, essa menor temperatura é basicamente você pegar
essas moléculas que estão se movimentando, essas partículas que estão se movimentando, e diminuir seu estado de vibração e seu estado de movimento ao máximo possível. Só que chega um momento que, por vários motivos que eu não vou saber falar aqui agora, e também não é o caso dessa aula, mas por vários motivos, como você se aproximar demais, você vai ter forças eletromagnéticas atuando ali, então não vai fazer com que eles fiquem necessariamente parados. Você não conseguir fazer com que um corpo fique parado é praticamente impossível, então você não consegue chegar nesse valor absoluto aí de parada, mesmo que exista ainda energia cinética mínima ali naquele movimento, porque você está pegando a média e tal. Mas é uma escala que você vai ter um valor de menor energia possível que você consegue colocar ali em um grupo de partículas, que a gente tenta chegar a vários graus, há várias subpartições, as várias coisas muito próximas do zero, só que a gente acaba não conseguindo, a gente chega em valores muito, muito pequenos, inclusive que causam coisas, tem consequências bem interessantes com líquidos, com fluidos, com corpos que são gases e que nessa temperatura acabam ficando como líquidos, ou não sei se até sólidos, mas aí eu não vou saber confirmar, que é muito interessante, posso até fazer um vídeo sobre isso depois. Mas essas são as consequências de você ter na vida um valor bem baixo o suficiente que as coisas começam a ficar estranhas. Uma coisa que eu gosto da física é que quando você começa a chegar no limite de algumas coisas como velocidade, tamanho, temperatura, as coisas começam a ficar muito, muito, muito estranhas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha com alguém que você acha que vai entender esse assunto a partir da minha explicação. Tem muitos mais vídeos aqui no canal, como de resolução de questões, como de divulgação científica, logo mais de matemáticas, de Olimpíadas Científicas propriamente ditas, tem vlogs também. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau!